Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com a aula no R. Fazia tempo que eu não postava nada para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de deixar seu like, tá certo? Já chegaram na voadora logo dando like. E na aula de hoje eu vou fazer uma coisa interessante com vocês, que é, primeiro, criar um projeto para que tudo que a gente fique digitando de um determinado trabalho que a gente está fazendo fique salvo em um único ambiente. Toda vez que eu abrir esse projeto, já vai ter todos os scripts que eu estou digitando sobre esse projeto organizados, tá certo? Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer e vamos importar um conjunto de dados que você está trabalhando, digitando uma planilha no Excel, por exemplo, e eu quero trabalhar com essa planilha aqui no R. Como é que eu trago esse conjunto de dados aqui para a gente trabalhar a estatística dele dentro do programa R? Vamos aprender a fazer isso na aula de hoje, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, ó, eu criei uma pasta aqui no meu computador, peraí que eu estou na aba de vídeos, documentos, e dentro da aba da pastinha R eu criei essa pasta aqui, que é estatística e probabilidade com R, aqui para os vídeos do YouTube, tá certo? Então eu vou criar um projeto dentro dessa pasta, e nessa pasta aqui, inclusive, já tem uma tabelinha, que é a tabelinha que eu quero importar. Deixa eu abrir ela aqui para vocês observarem. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ampliar um pouco. Bom, essa tabela que eu estou trabalhando, olha, tem várias variáveis. A primeira variável aqui é a variável que identifica a pessoa que foi entrevistada, as unidades amostrais, tá certo? Depois a segunda é o estado civil, se a pessoa pode responder como solteiro ou casado. A outra variável é o grau de instrução. A próxima é o número de filhos. O salário, esse número aqui é vezes a quantidade do salário mínimo, tá certo? Então, o número que aparecer aqui, você multiplica pelo valor do salário mínimo. A idade em anos, a idade em meses e, por último, a região de procedência, se a pessoa vem do interior, da capital ou de outra região, tá certo? Então, esse conjunto de dados, quando você estiver digitando lá na sua planilha, tome o cuidado de colocar sempre nesse formato, ó. Nas colunas estão as suas variáveis, né? A primeira variável aqui é a identificação, depois o estado civil, e cada linha será uma unidade amostral que você está coletando os dados sobre ela, né? Primeira pessoa aqui, ela é solteira, tem ensino fundamental. Percebe que o número de filhos aqui não tem resposta quando a pessoa é solteira, tá certo? Se a pessoa for solteira, não precisa responder o número de filhos, por algum motivo na pesquisa ela foi coletada dessa forma. A quantidade de salário dessa primeira pessoa, a idade em anos, os meses e a região de procedência. Essa primeira pessoa aqui, no caso, veio do interior, tá certo? Esse conjunto de dados que eu estou trabalhando, ele vem do livro de estatística básica do Moretin, tá certo? Eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês conferirem. E eu estou trabalhando com ele. Eu vou querer importar esse conjunto de dados. Então, eu posso salvar inicialmente esse arquivo, eu já fiz esse processo. Ó. Vocês vão salvar esse arquivo, clique em salvar, salvar como, escolhe a pasta e na hora de escolher o formato, optem por esse, ó, formato CSV separado por vírgula. Se você tiver no Excel, vai aparecer dessa maneira. Se você tiver numa planilha Google ou do Calc, vai aparecer algo como texto separado por vírgula, alguma coisa desse tipo. CSV separado por vírgula, algo dessa maneira. Tá? Então você escolhe esse formato e salva esse arquivo. Um formato alternativo, deixa eu voltar aqui para a planilha, uma maneira alternativa é você copiar toda a sua planilha. Vou fazer isso dessa forma aqui também. Ó. Copia toda a sua planilha, abre um bloco de notas, cola dentro do bloco de notas. Ó. Deixa eu abrir o bloquinho de notas. Ficou nesse formato todo esquisito que vocês estão vendo aí. Não mexam em nada. Deixem nesse formato e salvem o arquivo. Vou salvar. Eu vou salvar com o mesmo nome aqui. Tabela. Deixa eu botar dentro da pasta do nosso projeto, tá? Tabela 2, underline 1. Que é o mesmo nome do formato da planilha CSV. Só que não dá conflito porque um vai ser .txt e o outro vai ser .csv. Então eu salvei. Se eu for aqui no R, agora dentro do R, eu vou criar um projeto. Para que tudo que eu esteja colocando dentro daquela pasta, deixa eu voltar aqui para a pasta rapidinho. Ó, na nossa pasta aqui, estou dentro dela, já tem a tabela 2, underline 1, para o formato CSV e para o formato TXT. Beleza, deixa essa pastinha por enquanto aqui. O que é que eu vou fazer? Aqui, com o R aberto, vocês vão clicar em projeto vazio, no Project,
né, Project None aqui, e vão clicar em New Project. Vão procurar a pasta que vocês criaram aí para fazer o seu projeto, no caso a minha foi essa daqui, e vão clicar em abrir e depois criar projeto. Ele vai reiniciar, mas ele já cria o projeto, dá uma mensagenzinha aqui que não tem muita importância, e eu abri aqui um script, tá certo? Você pode clicar aqui e clicar em script e ele abre um script para vocês. Mas o que é importante? O projeto foi criado, ó, você consegue ver aqui que onde tinha Project None, agora aparece o nome da sua pastinha, o nome do seu projeto. Aqui embaixo, na aba Files, aparece todos os arquivos que estão dentro da sua pasta, o arquivo CSV e o arquivo TXT, que é as minhas planilhas, e também o meu projeto. Toda vez que você abrir o R, você pode ir direto na pasta que você criou e dar 2 cliques aqui no projeto. Aí ele já vai abrir o R e já vai abrir dentro o projeto de vocês com todos os arquivos que você está executando. É muito importante fazer isso quando você está trabalhando com um projeto de análise estatística que vai criar muitos scripts e você quer deixar tudo organizado em um único ambiente para que você, quando você abre esse projeto para continuar os trabalhos, você já tenha tudo em mãos, tudo que você precisa, tá bom? Então está aqui meu projeto aberto. Eu vou começar esta aula onde iremos aprender a importar um conjunto de dados. Vamos lá, vou começar criando o cabeçalho, importando um conjunto de dados. Importando um conjunto de dados. O meu teclado faz um pouquinho de barulho, tá certo? Mas não se incomodem. Estatística e probabilidade com R, é o nome aqui do meu projeto, desse nosso projeto. Vou colocar o meu nome, coloque o nome de vocês aí. E, à medida que eu for executando, vão executando aí também com o R de vocês, tá bom? Por último, você coloca que o script que você está criando, qual o formato do R, qual a versão do R que você está utilizando. Então, esse script é criado em R 4.3.3. Está aqui a versão do meu R, ó, no console, tá vendo? 4.3.3. Ele aparece aqui também nesse texto, 4.3.3. Mas, como esse texto às vezes eu gosto de passar a vassourinha, ó, você pode sempre ver aqui a versão do R, 4.3.3. Aí eu vou digitar 4.3.3. Por que é importante anotar a versão do R nesse cabeçalho aí? Porque quando vocês digitarem, por exemplo, a gente vai digitar esse script. Pode ser que numa versão anterior apresente algum erro. Ou numa versão futura, que pode ser mais comum ainda. Numa versão mais à frente, uma versão 5 ponto alguma coisa, 6 ponto alguma coisa, algumas funções precisem de novos argumentos para funcionar ou modifiquem alguma coisa. Então, pode ser que apresente alguns erros e ter a versão anotada do script, que formato você criou, em que versão do R, lhe ajuda porque você pode sempre, no seu computador, ter várias versões do R instaladas, porque quando você estiver dando erro em alguma versão, você olha, esse script aqui eu criei na versão 4.3.3. Aí você abre o R nessa versão, ou pode baixar no site, eles sempre estão disponíveis essas versões anteriores. Você pode baixar e fazer rodar o seu arquivo para que você faça a sua análise sem precisar corrigir tudo que você já tinha feito, tá certo? Então é importante anotar aqui a versão, mas dificilmente o que a gente vai estar digitando vai ter modificações. Eu vou mostrar algumas coisas que já aconteceram aí nas minhas aulas, tá? Mais adiante eu comento. Bom, então a primeira coisa que eu vou trazer é importar a tabela 2.1, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, importando a tabela 2_1. Vou importar essa tabela. Como é que eu faço isso? Para importar essa tabela, a primeira coisa, eu vou criar um objeto ali que se chama tabela 2.1. Vou colocar assim, tabela 2.1. Por que eu não chamo de tabela 1? Você pode chamar de tabela 1. Eu vou chamar de tabela 2.1, que é o nome da tabela originalmente no capítulo do livro que eu estou trabalhando, tá certo? No livro do Moretin, que é a tabela originalmente vem de lá e tem esse nome, tabela 2.1. Então, para não me atrapalhar, eu vou deixar esse mesmo nome. Bom, como é que eu leio essa tabela? Eu vou começar lendo esse arquivo no formato CSV. Então, você usa... A primeira função que eu vou usar é o read.csv. No read.csv, no primeiro argumento, você vai abrir aspas
E dentro das aspas, você vai digitar o nome do mesmo jeitinho que está escrito aqui no arquivo, do mesmo jeitinho que você salvou. Que no caso aqui foi tabela 2_1.csv, que é o formato que eu vou querer importar, essa daqui, CSV. Vou dar um Ctrl Enter. Você percebe que eu acabei de criar uma tabela 2.1, que foi o nome que eu dei para ela aqui, ó, tabela 2.1. Apontei uma setinha para a esquerda para indicar que eu quero criar esse objeto. E o objeto é ler a tabela 2.1. Beleza? Quando eu clico aqui, ó, vocês vão ver que a tabela está toda bagunçada. Não se parece nem um pouco com essa tabela aqui que estávamos no Excel, tá? Que estava digitada aqui no Excel. Então, eu preciso organizar essa minha tabela. Bom, a primeira coisa para organizar ela é você indicar como é que você separa essas colunas. Lembra que o formato CSV são valores separados por vírgula? Então, o separador, e agora aqui vem a parte confusa, o separador de colunas aqui deveria ser a vírgula, mas no Excel é o ponto e vírgula. Se você tiver digitado uma planilha no Google ou uma planilha no Calc, é possível que seja vírgula aqui, tá certo? Porque lá o valor separados por vírgula, de fato é vírgula. No Excel é ponto e vírgula por algum motivo. Então eu vou dar um Ctrl Enter, ele vai fazer a substituição da tabela e quando a gente vai olhar, ó, observe que a tabela já melhorou bastante o aspecto aqui. Já ficou organizado, consegui separar as colunas aqui perfeitamente. Percebe que a primeira unidade amostral está certinha aqui, ó. Primeira, pessoa solteira, ensino fundamental. O número de filhos é ausente aqui, o número ausente, né? Porque quando a pessoa é solteira não precisa responder, não tem essa pergunta para ela, por algum motivo. Mas ainda temos alguns problemas para resolver. Deixa eu indicar para vocês aqui um probleminha que já visualmente eu consigo identificar. Você percebe que a idade em anos é uma variável numérica que não tem pontos, né? Eu não precisei de vírgula, né? 26, alguma coisa, não. É 26 anos, 32, 36. Depois tem a parte dos meses, que é 3, 10, 5. Mas o salário é uma variável que tem uma parte decimal. 4,00, 4,56. Então, o R, ele não usa vírgula como separador decimal, ele usa ponto. Por isso que esses números, a variável salário, os números estão alinhados à esquerda, tá vendo? Ó? Enquanto que a variável idade em anos e idade em meses, os números estão alinhados à direita. Porque na idade em anos e na idade em meses, ele já identificou que essa variável é numérica, por isso ele alinha para a direita. A mesma coisa é o número de filhos, que os números estão alinhados aqui à direita. Ó. Quando aparece o número, ele está alinhado à direita. Agora, salário, ele não está conseguindo identificar ainda que é um número, porque o vírgula na notação americana não é o separador decimal. Como é que eu sei disso também? Eu posso fazer um summary aqui, um resumo estatístico, né, o summary de tabela 2.1. Quando eu dou um summary, ele dá um resumo estatístico. Ele diz aqui, ó, a variável n, que é a identificação, vai do 1 até o 36, ok. Na minha planilha original tem 36 pessoas, foram 36 pessoas entrevistadas, ó, então beleza, tá certinho aqui, ó, vai até o 36. O estado civil, que é uma variável qualitativa, uma variável categórica, ou também um fator, ele não está sendo identificado corretamente. Ele diz que tem 36 aqui, mas ele não identifica as classes, né? Ele não identifica quais são as variáveis qualitativas. Como é que eu separo essas variáveis? Que no caso do estado civil era solteiro e casado. Ele não está identificando quantas pessoas responderam solteiro e quantas pessoas responderam casado. A gente vai consertar isso. O grau de instrução, outro problema aqui, também não consegue identificar. E o salário também, ó, porque ele não consegue identificar essa variável, está estranha para ele ainda. E a região de procedência é o mesmo problema. Então, como é que a gente corrige isso? A gente precisa adicionar um argumento. Primeiro eu vou corrigir a variável salário, né? Vamos melhorar para que apareça aqui o menor salário, o maior salário e tudo mais. Então, na variável salário, para corrigir, eu tenho que indicar que o separador decimal que eu usei na minha planilha foi a vírgula, porque na notação aqui que a gente utiliza, a notação do separador decimal é a vírgula. Então, eu dou um Ctrl Enter e depois eu vou dar um Ctrl Enter já no Summary. E aí você percebe que o salário já foi corrigido. Ó. O menor salário é 4 vezes o salário mínimo
E o salário maior de todos, o máximo, é 23,3 vezes o salário mínimo. Aqui aparecem outros dados também, né? Como o primeiro quartil, terceiro quartil, mediana. Lembrando que a mediana é o valor central dos dados, depois que eles estão numa estatística de ordem, né? Estão organizados de forma não decrescente ou não crescente. E tem também a média. Tá? A média do salário é de 11,122 vezes o salário mínimo. Beleza, já corrigimos a parte do salário. Mas o estado civil e o grau de instrução e a região de procedência ainda não estão sendo identificadas, porque ele não está identificando as variáveis qualitativas. Para que isso aconteça, você vai digitar esse argumento, strings as factor, e vai colocar igual a true. Você pode escrever true assim, ou só botar o T maiúsculo, ele já sabe que você quer digitar true. Ou seja, coisas que não são numéricas, eu quero identificar como um fator verdadeiro, true. Então, as coisas que não são números serão fatores. E aí eu vou dar um Ctrl Enter. E quando eu der o summary agora, o Ctrl Enter, você percebe o que aconteceu aqui com o estado civil? Ele identificou quantas pessoas responderam casado, quantas pessoas responderam solteiro. Também o grau de instrução. Quantas pessoas têm o ensino fundamental? São 12. Quantas pessoas têm o ensino médio? 18. E quantas pessoas têm o ensino superior? 6 pessoas. Então, ele já conseguiu identificar, analogamente, a região de procedência. 11 pessoas da capital, 12 pessoas do interior e 13 pessoas vêm de outras regiões. Então, eu consegui resolver essa minha planilha agora está correta para eu conseguir seguir com minhas análises estatísticas, tá certo? Então, essa é uma maneira de importar esse conjunto de dados. Vejamos uma outra solução. Uma outra solução para importar. Muito barulho, né? Uma outra solução para importar o conjunto de dados que a gente está trabalhando. Bom, eu vou importar ainda esse formato CSV. Por último, eu importo o TXT. De repente, você está com o formato TXT, você pode fazer isso também. Bom, a outra maneira, eu vou chamar isso aqui de tabela, vou botar o T minúsculo para manter o padrão. Tabela 2, vou chamar. Já tem a tabela 2.1. Poderia ser lógico aqui colocar a tabela 2.2, né? Tabela 2.2, bora. Bom, eu vou apontar uma setinha aqui para a esquerda e vou digitar aqui a seguinte função. Read. Eu tinha utilizado read.csv, agora eu vou usar o read.table. O read.table serve para ler arquivos no formato CSV, no formato TXT ou em qualquer outro formato que você salve, tá certo? Agora, o primeiro argumento que você tem que adicionar aqui é o nome do arquivo, que vai ser o mesmo nome que está ali em cima, né? Tabela 2, underline 1.csv. Perceba que eu quero importar o mesmo conjunto de dados, ó. Então, eu digitei o mesmo nome aqui nesse ponto. Vou dar um Ctrl Enter e ver se ele consegue ler essa tabela 2.2. Ele já aparece um primeiro erro aqui no read.table. Ele precisa de algumas identificações, ó. O CEP, o DES. Parece que só com CEP eu já consigo consertar aqui, ó. CEP, que é o separador de colunas. Como é que eu separei as colunas? Formato CSV, no Excel, é separado por ponto e vírgula as colunas. Quando eu dou o Ctrl Enter, ele já aparece aqui para mim, ó, a tabela 2.2. Se eu clicar nela aqui, ó, ela já aparece razoavelmente bem. Alguns problemas aqui acontecem, inclusive tem um cabeçalho aqui extra, né? Ó, deixa eu botar na tabela 2.1 para vocês observarem. Na tabela 2.1 não teve problema com o cabeçalho. Estado civil, essas coisas aparecem numa linha antes do número 1. Na tabela 2.2, ó, o número 1 é onde está o cabeçalho. Isso é errado. E aqui aparece um V1, V2, ele meio que não identifica o cabeçalho. Para você identificar o cabeçalho, você vai escrever header, o argumento header, igual a true. Assim. Quando você der um Ctrl Enter, você vai ver que na sua tabela 2.2 corrigiu já o cabeçalho, ó. Ficou igualzinho da tabela 2.1. Corrigiu aqui perfeitamente. Então, header igual a true é para identificar que existe cabeçalho. Esse argumento pode ser simplificado. Você bota só o H minúsculo igual a T maiúsculo. Lê da mesma forma para não ter que escrever header igual a true completamente. Então,
Lemos corretamente. Se eu der um summary aqui, ó, summary em tabela 2.2, que é a de baixo, ele já aparece um resumo razoavelmente ok, mas mais uma vez o salário está com problema, o grau de instrução, as variáveis categóricas estão com problemas, as variáveis qualitativas. Preciso corrigir isso. Primeira coisa para corrigir o salário é o separador decimal. Tem que colocar o separador decimal como sendo a vírgula, né? Então, você poderia copiar e colar ali, tá? Igual a vírgula, ó. Vou dar um summary de novo, ele já corrigiu aqui a variável salário, já identificou essa variável como numérica agora, porque você indicou que o separador decimal é a vírgula, ou seja, na sua planilha original, onde tiver vírgula, é o ponto que você usa R, porque o R utiliza o ponto como separador decimal. Agora, para corrigir as variáveis qualitativas, variáveis categóricas, os fatores, você usa o strings sFactor igual a true. Só basta botar o T maiúsculo. Vou dar um Ctrl Enter, ele já ajustou a planilha. E vou dar um Ctrl Enter no summary e ele já conseguiu corrigir aqui as variáveis categóricas. Ó, já conseguiu identificar as variáveis qualitativas aqui certinho. Beleza? Então, essa é outra maneira de você fazer a leitura. Por fim, para concluir aqui, eu vou ler o arquivo no formato TXT. Se você salvou, copiou no bloquinho de notas e está com esse arquivo no bloquinho de notas, como é que você lê? Vamos ver como é essa outra maneira. Lendo um arquivo TXT. Bom, eu vou chamar de tabela, seguindo a lógica aqui, 2.3 agora, tá? Apontei uma setinha para a esquerda, vou usar a mesma função, ó, read.table. Lembra que o read.table ele lê em outros formatos? Pronto, ele vai ler em outro formato qualquer aqui que você quiser. Ó. Vou aqui abrir umas aspas, você só tem que saber consertar os problemas desses formatos. Eu vou mostrar desses formatos alternativos, tá? Bom, vou chamar aqui a tabela, entre aspas, né? Tabela 2, underline 1, só que eu quero o ponto .txt, é essa daqui. Então, eu vou botar ponto .txt. Se eu der um Ctrl Enter, vai aparecer um problema, ela ainda não foi lida aqui, tá? Já deu aqui um primeiro erro. Primeira coisa para corrigir isso, para que ela apareça ali em cima, é indicar o separador das colunas. Lembra que no formato CSV, que são os valores separados por vírgula, no Excel é ponto e vírgula, e no arquivo TXT, quando a gente olha para o bloquinho de notas aqui, ó, ele não separa por ponto e vírgula, ele dá um espaço. Esse espaço aqui se chama tabulação. E o comando, o argumento aqui, a simbologia, melhor dizendo, para tabulação é /T. A barra nesse sentido aí que vocês estão vendo. Quando eu dou um Ctrl Enter, aparece aqui a tabela agora 2.3. Olha ela aqui, 2.3 certinho. Deixa eu tirar as outras tabelas aqui para não confundir. Tabela 2.3 apareceu aqui corretamente, só que ainda tem coisas para consertar, né? Primeiro, esse cabeçalho, vamos ter que utilizar o argumento header igual a true. Igual a true, T maiúsculo, tá? Vai, T maiúsculo. Header igual a true. Observe agora que o cabeçalho foi consertado. O salário que está alinhado à esquerda é porque ele não está identificando como numérico. Eu já vou colocar o dec igual a vírgula. E quando eu olho para a minha tabela, os números... Preciso olhar para a tabela clicando aqui mais uma vez. Ó. Quando eu olho para a minha tabela, os números do salário já ficaram alinhados à direita. Já é um indicativo de que está lendo corretamente. Bom, se eu der um summary aqui, em tabela 2.3, vai ter o salário já está perfeito, né? Porque eu já usei o dec igual a vírgula, mas ainda as variáveis qualitativas não conseguiram ser lidas corretamente, porque está faltando o argumento strings, deixa eu ler aqui, strings sFactor igual a true. Está faltando esse argumento. Com ele, vou dar o summary agora no Ctrl Enter, com ele fica lido aqui tudo corretamente, tá certo? Ó, estado civil, 20 pessoas casadas, 16 solteiras, tá certo? Então ele consegue ler corretamente, eu consigo agora trabalhar a estatística em cima desse conjunto de dados. É importante aprender a salvar também o arquivo, vocês vão aqui nesse disquetezinho, ó,
Eu acho ótimo dar aula para a galera do médio, porque a galera é muito jovem. Vá no disquete. Aí a galera, o que é disquete, né? Vá nesse símbolozinho aqui, ó, para salvar aqui o arquivo. E aí você coloca o nome dessa aula aqui, que vai ser importando dados para o R. Pronto. Vou salvar aqui para que fique aqui dentro do seu projeto, ó, tá vendo aqui? Tudo que eu for salvando de script vai aparecendo dentro desse seu projeto e, consequentemente, já está na sua pasta aqui, ó. Na sua pasta já aparece esse arquivo aqui, ó, importando dados para o R, que foi essa aula que foi feita hoje, tá certo? Eu vou continuar trabalhando. É importante mencionar, o conjunto de dados da tabela 2.1 está na descrição do vídeo. Eu deveria ter mencionado isso no começo, para que você traga esse conjunto de dados e trabalhe junto comigo aqui na aula, tá certo? Importante, eu vou trabalhar com essa tabela 2.1 na próxima aula, na aula que eu quero falar sobre distribuições marginais, né? Eu quero analisar duas variáveis ao mesmo tempo desse conjunto de dados e criar uma distribuição marginal para isso. Então, por isso que eu precisei ensinar a importar esse conjunto de dados para que a gente trabalhe as distribuições na próxima aula, tá certo? Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nada e vamos trabalhar mais com R esse ano, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.